Oi, esse é o canal Verdade da Alma. Se inscreva-se no canal e venha aprender um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada e suas histórias. Neemias era um homem que vivia longe de sua terra natal, Israel. Ele trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes, na Pérsia, uma posição de confiança e responsabilidade, pois cabia a ele servir bebidas ao rei, garantindo que estivessem seguras. Neemias era um homem de fé, comprometido com Deus, mas sofria ao saber que Jerusalém, sua cidade, estava em ruínas e que as muralhas haviam sido destruídas. Um dia, alguns de seus irmãos chegaram da Judéia e lhe contaram sobre o estado deplorável de Jerusalém. Sem proteção, vulnerável aos ataques inimigos, e seu povo vivia em grande angústia. Neemias ficou profundamente abalado. Ele chorou, jejuou e orou ao Senhor, pedindo ajuda e orientação, o chamado para reconstrução. Neemias não poderia ignorar o chamado de Deus que ardia em seu coração. Ele decidiu agir, mas sabia que precisava do apoio do rei. Após muita oração, Neemias se aproximou de Artaxerxes e, com coragem, explicou sua tristeza e pediu permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir a cidade. O rei não apenas lhe deu a permissão, mas também forneceu cartas de apoio e materiais para o projeto de reconstrução. Ao chegar em Jerusalém, Neemias encontrou uma cidade em ruínas e um povo desmotivado e assustado. Ele decidiu inspecionar as muralhas e, em uma noite silenciosa, percorreu a cidade observando a devastação. No dia seguinte, convocou os líderes e o povo, compartilhando a visão que Deus havia colocado em seu coração. Ele falou com paixão sobre a importância de reconstruir as muralhas para restaurar a dignidade de Jerusalém e fortalecer a fé do povo. Inspirados por sua determinação e confiança em Deus, os habitantes de Jerusalém concordaram em ajudar e cada família assumiu uma parte da muralha para reconstruir. Oposição e desafios. À medida que o trabalho progredia, Neemias enfrentou forte oposição. Sanbalate, Tobias e outros líderes das nações vizinhas se sentiram ameaçados pelo projeto de reconstrução e fizeram de tudo para desanimar Neem. Primeiro, zombaram deles, tentando envergonhá-los. Quando isso não funcionou, começaram a ameaçar ataques armados. Neemias, porém, não se deixou intimidar. Ele armou o povo, colocou guardas em pontos estratégicos e encorajou todos a continuarem trabalhando, confiando em Deus para proteção. Neemias disse ao povo: lutem por seus irmãos, filhos, filhas, esposas e suas casas. Com uma mão seguravam a espada e com a outra trabalhavam na construção. Neemias também orava continuamente, pedindo força e coragem a Deus para superar as ameaças e concluir o trabalho, a restauração das muralhas. Com grande perseverança e fé, Neemias e o povo terminaram a reconstrução das muralhas em apenas 52 dias. Um feito extraordinário para uma obra tão grandiosa. A cidade estava protegida novamente, e o povo celebrava com gratidão o que Deus havia feito. Após a conclusão, Neemias organizou uma grande celebração em Jerusalém. Ele chamou Esdras, o escriba, para ler a lei de Deus ao povo. Durante dias, eles ouviram, refletiram e confessaram seus pecados. Era um momento de renovação espiritual. O povo se comprometia a seguir a lei de Deus com mais zelo e gratidão. Renovação da fé e reformas sociais. Neemias não parou na reconstrução das muralhas. Ele também trabalhou para restaurar a justiça social e moral do povo. Observando que havia exploração, desigualdade e desobediência aos mandamentos de Deus, Neemias confrontou líderes e autoridades para que tratassem o povo com dignidade e justiça. Ele aboliu práticas de exploração e orientou o povo a viver em conformidade com a lei de Deus.
Conclusão e legado de Neemias. Neemias dedicou sua vida ao serviço de Deus e do seu povo. Sua história é um exemplo de liderança baseada na fé, coragem e determinação. Mesmo diante de inimigos e desafios, ele nunca desistiu e acreditou que Deus era sua verdadeira força. Neemias mostrou que a verdadeira reconstrução não é apenas física, mas também espiritual e moral, ajudando o povo a retornar a Deus. A história de Neemias nos ensina que, quando somos movidos por fé e determinação, não há obstáculo que Deus não possa nos ajudar a superar. Ele foi um exemplo de servo fiel, um líder inspirador, e sua história permanece viva como um testemunho da fidelidade de Deus.